se iniciou aqui neste mesmo Centro Cultural no passado dia 13 e tem atividades até dia 10, que temos ali as brochuras com o programa das celebrações e convidos a participar naquelas que ainda restam até sexta-feira. Adotou-se como tema agregador o que foi escolhido por Cabo Verde para a sua presença da CPLP, Língua, Pessoas e Oceanos, conforme já foi dito. Esta manhã celebramos, ou continuamos a celebrar, portanto, a língua, sublinhando o valor das palavras em português e homenageando as pessoas, trazendo aqui o testemunho de 4 profissionais de exceção, que são exemplos de referência ontem e hoje. Trata-se, como também já foi adiantado, de Edwin Gomes, Max Tal, António Sampaio e Gil Ximenes, a quem agradeço muito sinceramente que tenham aceito o nosso convite. Estamos conscientes que constitui um grande privilégio ter-vos aqui hoje. Sabemos todos a importância da comunicação social, como do papel que o acesso à informação certa e rigorosa cumpre na construção das democracias, pelo que não podemos certamente descurar a formação permanente dos jornalistas. Será de conhecimento de muitos que no último ranking de liberdade de imprensa, Timor-Leste, apesar de ter subido 11 lugares, ainda se encontra, e passo a citar, em situação difícil. Consciente do caminho a percorrer, a cooperação portuguesa tem vindo a apoiar a comunicação social em Timor-Leste, através, nomeadamente, da formação de jornalistas, da redação do quadro local e mesmo do impulso à criação do Conselho de Imprensa em 2015. O Camões foi a agência de cooperação implementadora em Timor-Leste do Programa de Comunicação Social em Cooperação Delegada, no âmbito do Programa da União Europeia de apoio à boa coordenação do 10º FED entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2016. Atualmente encontra-se em implementação o projeto Consultório da Língua Portuguesa para Jornalistas, fruto da parceria entre o Camões e a Secretaria de Estado da Comunicação Social, que tem como objetivos a capacitação de profissionais da comunicação de Timor-Leste em língua portuguesa para a transmissão de informação fidedigna ao público. E neste contexto não posso deixar de mencionar e agradecer aos nossos estimados formadores, a Cláudia Taveira, a Fátima Marques e o José Monteiro, cujo trabalho constitui um exemplo e uma referência. Olhando também para esta plateia inegável, a presença aqui da juventude, no vosso percurso privilegiem o mérito, a competência e a ética. Aprendam português pela vossa identidade, pela vossa profissão, pelo mundo imenso da comunidade dos países de língua oficial portuguesa que vos pertence. Aproveitem também para visitar a exposição do Vítor Bosco, que é conhecido de nós todos e que foi inaugurada no passado domingo, precisamente no dia da língua portuguesa da CPLP. Passo agora a palavra aos nossos oradores. A palavra já é deles desde há muito. Muito obrigado a todos. Jornalista Adelino Gomes. Adelino Gomes foi jornalista durante 42 anos na rádio, na televisão e em jornais. Foi também provedor do ouvinte da RDP em 2008 e 2010. No jornalismo, exerceu a função de repórter em Portugal e pelo mundo. Por essa atividade foram-lhe atribuídos numerosos prêmios. Entre as reportagens que fez, salienta o relato radiofônico do dia 25 de abril de 1974 dos acontecimentos militares do Terreiro do Paço e no Carmo, em Lisboa, e o início da primeira fase da invasão de Timor, na zona Balibó-Maliana-Antabai, em outubro de 1975. Da sua bibliografia,
Destacam-se os livros Timor-Leste, Ano 1, As Flores Nascem na Prisão, Os Bastidores dos Telejornais, RTV, CI e TVI, e Os Rapazes dos Tanques, obra que deu a conhecer, 40 anos depois, o capitão Salgueiro Maia e a considerá-lo o verdadeiro herói do 25 de abril. É doutorado em Sociologia e pós-graduado em Jornalismo pelo ISCTEUR. Foi docente na Escola Superior de Jornalismo do Porto, na Universidade Autônoma de Lisboa e no ISCTE. Até fevereiro de 2019, foi investigador associado do TSU. Participou nos projetos Perfil Sociológico dos jornalistas portugueses, as novas gerações de jornalistas em Portugal e Jornalismo e Sociedade. Recebeu condecorações dos presidentes Mário Soares, Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique e Tauro Matanrua, Ordem de Timor-Leste, Medalha. Vou dar a palavra ao nosso convidado, Sr. jornalista Adelino Gomes, para nos falar sobre as suas experiências em 1975 e o início da invasão indonésia. Muita investigação que está aqui. Só há um pequeno pormenor. Como há aqui muitos portugueses que conhecem bem a história do 25 de Abril, o livro de que eu fui corresponsável com o fotógrafo Alfredo Cunha, chamado Rapazes dos Tanques, não deu a conhecer o Capitão Maia 40 anos depois. O Capitão Maia é um herói da história de Portugal desde o dia em que, no Terreiro do Paço e no Largo do Carmo, derrubou um regime de 48 anos, e todos o conhecem em Portugal. O que nós demos a conhecer foi um herói desconhecido. Um herói a quem um homem, um cabo, que é o posto mais baixo do exército, o soldado e depois o cabo, um cabo que no dia 25 de abril de 1974, devido às circunstâncias do combate, ficou sozinho, a comandar um carro de combate M48, que era na altura o instrumento de guerra mais poderoso do exército português. E era ele que podia decidir perigo e gatilho. E encontrou-se diante desse capitão Maia, que tinha por trás os revoltosos, e recebeu a ordem para disparar. E teve consciência de que, se disparasse, destruía uma parte do Terreiro do Paço e acabava com tudo aquilo. E devido à formação, como ele depois nos disse, devido à formação religiosa que tinha recebido, entendeu que não devia disparar. Rebelou-se contra um brigadeiro-general que lhe deu a ordem. E Salgueiro Maia, quando fez o relatório da operação, disse que não era ele o herói, mas o cabo cujo nome ele não conhecia, esse sim para ele era o herói do 25 de abril. Isto foi no dia 25 de abril de 1974. E desapareceu o cabo. E durante 39 anos toda a gente andou à procura dele e nunca se encontrou o cabo. E quando se iam celebrar os 40 anos do 25 de abril, o fotógrafo Alfredo Cunha e eu decidimos que não podia passar mais tempo, que os portugueses tinham que conhecer esse cabo. E andámos um ano e tal à procura dele. Consultámos os arquivos todos. E um dia encontrámos-lo numa aldeia do Minho, era um camponês do Minho, de uma terra chamada Balazar. E foi a figura mais... Eu fico sempre emocionado quando falo disto, porque é um tipo que nunca voltou a Lisboa. Esteve em Lisboa para cumprir o serviço militar e depois disto o que ele queria era sair da guerra. Não era politizado. Ele não sabia o que é que ia passar-se mais, mas sabia que tinha feito qualquer coisa, de que se tudo voltasse para trás ele seria preso e se calhar morto. E então voltou para a sua aldeia e ficou em Balazar, nunca dizia daquilo. Às vezes no dia 25 de abril, quando na televisão passavam imagens, ele dizia assim para as pessoas que estavam no café com ele: olha, eu também estava ali. As pessoas olhavam e riam-se, ninguém ligou nenhuma. Até que um dia, esse meu colega, o fotógrafo Alfredo Cunha,
eu insisti muito, era naquela aldeia, todas as investigações que eu tinha feito indicavam que era ali que estava o homem, tinha um nome, mas ninguém sabia, ninguém respondia, toda a gente tinha medo, 39 anos depois de 25 de Abril. E então, um dia, o Alfredo Cunha chegou, desculpem, eu ainda não entrei no assunto estes minutos, tenho que ficar de fora. O Alfredo Cunha disse, olha, o senhor pode me dizer, conhece aqui um senhor chamado José Alves da Costa? E ele respondeu assim, senhor, esse homem sou eu. E o senhor, há 39 anos, estava em Lisboa? Estava, sim, senhor. E estava num carro de combate? Estava, sim, senhor. E recusou-se a disparar. Para quem é que quer saber isso? Ele disse, não, estou aqui a fazer um trabalho com um colega e tal. Bom, então traga-me lá o colega. E eu fui lá, meti-me no comboio e fui lá. E portanto, é a história do cabo desconhecido, que voltou a Lisboa 40 anos depois e tinha à espera dele todos os militares vivos da coluna de Salgueiro Maia para lhe agradecerem, porque se ele tivesse disparado tinham morrido todos. E não tinha havido, pelo menos naquela altura, o 25 de Abril. Portanto, por isso é que é uma homenagem ao Maia, por um lado, mas também ao cabo desconhecido José Alves da Costa, que, segundo eu tenho informação, e agora isto aqui não pode sair, António Sampaio não pode dar a notícia, provavelmente vai ser condecorado este ano no 10 de julho. Portanto, há uma ideia disso. Pronto. António, não deixe de dizer off the record, completamente à frente de toda a gente. Até porque eu também não tenho certeza, tipo, uns são os uns. Bem, é para mim sempre uma emoção vir a Timor, não quero gastar mais tempo. E então estar por um lado em Timor, estar em instalações do meu país, ter aqui estudantes de língua portuguesa, não é? Com os seus professores. Portanto, isso é tudo uma emoção. E depois estar ao lado do Max Tal, que é, para mim, o herói vivo do nosso jornalismo, daquele jornalismo que é o jornalismo global. É um exemplo também porque eu próprio, disseram que andou pelo mundo, eu andei pelo mundo, mas nunca fiquei no mundo, voltava sempre à minha estrada de Benfica, onde tinha a minha mulher e os meus filhos. O Max Tal é dos poucos, é dos raros, que cobriu, com risco de vida, um acontecimento que não se sabia, que o mais certo era não darem nada, não é? Cobriu esse acontecimento com risco de vida, à frente de todos os outros, e depois, quando tudo deu certo, foi quando ele veio para cá, porque ele sabia que agora precisavam dele num outro campo, que era o campo do exemplo e o campo do trabalho, para ensinar, capacitar, como se costuma dizer. Portanto, estar aqui ao lado do Max Tal é para mim uma honra, só isso valia a pena esta viagem. Vamos então ao assunto, não é? Como dizem os franceses, ao vive du sujet, que uma vez um fulano traduziu como ao vive do sujeito. Quer dizer, portanto, vamos ao vivo do sujeito. E eu pensei que talvez fosse interessante, vou tentar falar mais devagar, que é para poderem tomar notas os alunos que querem. É interessante trazer aqui uma espécie de making-of de preparação. O que é que faz um fulano em 1975, quando o país estamos em agosto, final de agosto, tem-se notícia de que há uma guerra civil em Timor. Ninguém tinha vindo ainda aqui fazer reportagens, estávamos todos virados para Angola e Moçambique, isso é que era importante. Tínhamos recebido nós mesmos, jornalistas, por parte de oficiais responsáveis, por exemplo, estou a lembrar-me pouco depois do 25 de Abril, não, uns meses depois, em julho, um ano depois do 25 de Abril, eu ainda estava a espiar a redação do Rádio Clube Português e recebi um telefonema para estar no Palácio Foz, no centro de Lisboa, onde um dos homens mais importantes do movimento dos capitães e seu porta-voz, na altura Major Vítor Alves, queria ter um encontro com jornalistas, para lhes dar o ponto de vista do movimento dos capitães, esse que tinha libertado Portugal, em relação ao que estava a passar nas suas antigas colónias. E o que ele nos tinha a dizer é que nós estávamos, 8 dias antes, tinha aparecido lá em Lisboa, em julho de 75, tinha aparecido um dirigente de um partido de Timor, ele chamava-se Nicolau Lobato,
E o Diário de Notícias, que era o jornal mais importante, juntamente com o Século, o Matutino, tinha-lhe dedicado uma grande entrevista. E que na RTP tinha sido feita também uma entrevista. E ele disse, para nós, o movimento dos capitães, neste momento, o problema essencial está em Angola e Moçambique. E não achamos que o Sr. Nicolau Lobato, esse senhor que provenha, não merece 3 colunas do Diário de Notícias, nem 1 minuto e meio. Portanto, o meu primeiro contacto com Timor é alguém que eu respeitava, de um movimento que tinha libertado o meu país e que diz, do ponto de nós, como olhamos o mundo, Timor não tem importância nenhuma. Preocupem-se é com Angola, preocupem-se é com Moçambique. E, portanto, há aqui a guerra civil. E nós na RTP, eu estava na altura, nós na RTP, 2 dos jornalistas ofereceram-se para vir cá. Fui eu e um outro. A diferença é que eu era um veterano, tinha 7 anos de jornalismo, e o outro estava a começar. E então, quando fizemos um levantamento rapidamente para ver se podia entrar em Timor, o mais certo era não conseguirmos entrar, porque estava fechado, era preciso a autorização da Fretilink, que já dominava as coisas, e então foi escolhido, para a minha felicidade, fui eu escolhido. Porquê? Porque concluímos que custava milhares e milhares de dólares vir cá, e provavelmente a maneira de entrarmos cá era ter que alugar, depois de obtermos a autorização das autoridades da Fretilink que dominavam o território, alugaram um avião de Darwin, e portanto era tudo muito caro, e portanto foi decidido que ia eu, porque o mais provável era não conseguir entrar. E se eu não conseguisse fazer a reportagem, como já tinha 7 anos de reportagem, eu podia continuar a ser repórter. Agora, se o estagiário, quase estagiário, falhasse, não ia ser ninguém no jornalismo. E, portanto, eu tive a sorte de ser velho, também tem, velho de 8 anos de jornalismo, também tem as suas vantagens. E foi assim nessas condições que eu vi. E então, este caderno foi o meu caderno de apontamentos. Este caderno é de 1975, foi comprado em Lisboa. Eu tenho aqui folhas esparsas, algumas já, porque andou sempre comigo. Enquanto eu estive em Ataúro, estive aqui, onde eu ia tomando nota de tudo. Se nós tivéssemos aqui um seminário mesmo, eu ia-vos lendo estas coisas todas. As perguntas que eu pensava assim, é preciso saber, nós temos que nos pôr no lugar dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, o que é que eles querem saber. E quando vem uma ideia, antes de partirmos, eu tenho que tentar perceber isto, aquilo, aquilo outro, porque é que eles querem ser independentes, mas isto tem alguma viabilidade, mas quem é o país, quem são as pessoas? E, portanto, tenho aqui nomes de pessoas, tenho aqui nomes, quis também saber a colonização portuguesa, alguns aspectos mais importantes que me poderiam ajudar a compreender. Há pouco partilhava com a doutora Inês Serrano uma dúvida se havia de ler isto ou não, porque se calhar isto é um bocadinho doloroso para um português ler isto, mas eu trouxe esta folha. Porque o jornalismo, meus amigos, mesmo que seja feito sobre, e cada vez mais é hoje, sobre a pressão dos acontecimentos, há uma preparação contínua, não é? E, portanto, desde que começámos a falar da hipótese de ir para Timor, eu comecei a tomar notas de coisas. E encontrei um livro da coleção educativa, Série G, número 1, Campanha Nacional de Educação de Adultos. E tirei de lá este parágrafo. A província de Timor dá guarida a brancos, indianos, mistos, nativos, amarelos, timores e árabes. Só entre os timores existem homens não civilizados. Mas os indianos, negros e árabes pouco passam, todos juntos, de 2 centenas. Os brancos reduzem-se a 570, os mistos a uns 2.000, os amarelos a cerca de 3.150 e os timores civilizados a uns 1.150. Isto foi doloroso para mim ler isto. E quando eu cheguei aqui, trazia já, porque nós jornalistas procuramos exercer o contraditório sobre as coisas e procuramos ser objetivos no sentido em que temos a informação e procuramos depois ser fiéis àquilo que vemos e não pôr os nossos sentimentos à frente disso tudo. Mas eu confesso que quando cheguei com esta leitura, eu estava do lado dos timores
que são homens não civilizados. Quer dizer, eu achava que afinal vinha para um país, vinha para uma terra de homens com cujos antepassados, os meus antepassados tinham estado, desde 1512, se tinham encontrado, e confessavam agora que só entre os Timores existem homens não civilizados. E eu acho que isso foi muito importante na minha aprendizagem no terreno, depois daquilo que vinha. Não leio mais coisas, tenho aqui clãs, etc. Depois daqui a bocado vou mostrar-vos. Então uma equipa de reportagem de televisão, o que é que tem que fazer? Vai filmando tudo, não sabe o que é que vai fazer, aqui não há agenda, é a agenda sobre o momento, e portanto nós depois temos que mandar as coisas para 15.000 km de distância, de uma terra que estava fechada. Como é que chegam as coisas a Portugal? Tenho aqui uma equipa, como é que as minhas imagens chegam lá? Como é que o som chega lá? Temos que mandar instruções e dizer no magazine tal, na bobina tal, está isto, está aquilo, está aquilo outro. Bom, portanto, há aqui imensas coisas. Aquela coisa, por exemplo, isto tem aquelas coisas, aqueles números, superfície, população, 2 estações, a língua, a religião, portanto, a língua portuguesa e o teto, pertence ao grupo de línguas austral, a religião, o desenvolvimento, o que é. Portanto, isto é o trabalho, digamos. Depois começa-se no terreno. Nós começámos por Ataúro, e em Ataúro, portanto, neste papel, eu tenho as coisas. A consulta médica, fiz um trabalho sobre um médico militar que fez um trabalho notável, e eu assisti às consultas que ele dava, tuberculose, etc. Depois as construções europeias, a diligência, o posto administrativo, dependendo de Dili, os habitantes, quantos são, tudo isso são dados que a gente vai tomando nas conversas, nisto e daquilo. Depois há uma gravação imensa, porque estivemos lá à espera de entrar aqui, não é? E uma gravação imensa de todos os grupos musicais que havia lá, cantavam-nos coisas. Eu não vou ler-vos, mas provavelmente conhecem estas canções todas, que nunca foram aproveitadas, provavelmente, pela RTP, mas estão lá. É aquele momento. A reportagem é o quê? É um flash de um momento da história. Depois uns ficam fortes, ficam marcados, tudo isto desapareceu. Só ficou marcado os dias em que nós estivemos aqui, entre o dia 8 de outubro e o dia 23 de outubro. São 2 semanas absolutamente, como é que eu ia dizer? Nós não tivemos consciência disso só no final, mas são 2 semanas em que tudo aconteceu. Quer dizer, as 2 semanas de 8 de outubro, quando aterramos ali no aeroporto, e nos puseram um carimbo no meio da pista, um carimbo que eu ofereci aqui ao museu há anos, o carimbo da Fretilin, Frente Revolucionária Timor-Leste Independente, dia 8 de outubro de 1955, era assim, era o princípio da nação, o princípio do Estado, não é? Era uma mesa com o senhor que punha um carimbo, e nós fomos os primeiros 4 ou 5 que chegámos aqui num avião alugado a um comerciante australiano chamado Frank Favaro, que ia levar arroz e informações ao exército português que estava ali na ilha do Ataúro e que nos alugou, mas como nós éramos 4 e um de nós pesava 120 quilos e tínhamos mais o material, tivemos que fazer a viagem 2 vezes e custou-nos $300 essas 2 viagens. Portanto, quando chegámos cá, tudo de repente entrou numa velocidade vertiginosa. Eu fiz a primeira crónica, que também tenho aqui, e depois tudo fomos filmar as casas onde havia sinais ainda de combates. A cidade estava dominada pela Fretilin, já era Falintil, de 20 de agosto, não é? Portanto, já apanhámos as Falintil, mas era a Fretilin o partido, não é? E portanto havia essa comunhão, essa fusão, e portanto fizemos as primeiras reportagens. As primeiras reportagens são isso, como é que é esta cidade, onde é que estão os restos desse confronto, que já sabíamos que tinha sido muito doloroso, mas sabíamos que até à fronteira, dizia a Fretilin, diziam os representantes da Fretilin, até à fronteira estava tudo dominado, menos Batugadé, que tinha sido reconquistado à Fretilin dias antes. E no dia 10, portanto, não tivemos tempo praticamente de fazer nada, as primeiras entrevistas, no dia 10, José Ramos Horta, que era o que fazia a ligação com a comunicação, e Cristóvão Santos, que era um antigo militar português que tinha aderido, penso eu, enfim, estava ao serviço da Fretilin, e que
falava mais com os meios de comunicação social portugueses, que éramos só nós, não é? Portanto, o Cristóvão Santos falava só connosco, não é? E de vez em quando, o José Ramos Horta disse: nós vamos reconquistar Batugadé, vocês querem vir? E pronto, e a partir daí a nossa reportagem passou a ser a reportagem do Timor de Dili até Balibó. Porque eles não reconquistaram Batugadé. Mas temos a reportagem da tentativa de reconquista pelo sargento Paulo Ferreira, com uma pequena secção, e que só isso demorava aqui 1 hora a contar. Mas depois disso, portanto, foi o nosso primeiro contacto com Mariana, com o Padre Bruno, com o Colégio Infante Sagres, com as 10 horas de viagem num jeep para se fazer 100 km, num país que eu também já tinha aprendido que só tinha 10 km de estradas asfaltadas. O tal resultado desses 450 anos era muito pouco. Demorava 10 horas a chegar a Balibó. Já tínhamos dormido em Balibó, numa casa destruída, de um comerciante chinês. Ainda estavam uns berlindes com que os filhos brincavam, e um pequenino beiro que eu levei para Lisboa, e uma seta. Era a única coisa do resto de uma vida que tinha havido ali. E dormimos no chão da terra batida daquela casa. E quando chegámos aqui de novo, Ramos Horta disse assim: olha que agora é que vai ser reconquistado Batugadé. E voltámos para Batugadé. Portanto, a nossa reportagem é a reportagem de pessoas que estão fixadas no momento em que começa a ser claro que alguma coisa vai ser passada na fronteira terrestre. Na fronteira terrestre. Ali, pela Ribeira do Nura, ali naquela zona entre Balibó e Batugadé. E o nosso regresso depois é um regresso que coincide mais ou menos com a chegada de 2 equipas da RTP, da televisão australiana. Cruzamos com eles. Já somos veteranos, digamos, de Balibó. De tal maneira que já nos damos ao luxo, quando vimos embora, de lhes deixar as nossas rações, de lhes dar conselho, o café, etc. Porque eles disseram, quando eu disse: olha, não se passa aqui nada. O Greg Shackleton, o mais novo, mas o mais vivo deles todos, perguntou-me: mas se houver invasão terrestre, é por aqui? E eu disse: toda a gente diz que é por aqui. Então nós ficamos aqui. Porque eu disse: mas ficam aqui, mas não se sabe onde é que é. Eu sei, mas o meu chefe de redação disse para nós virmos a Timor para filmarmos 2 ou 3 minutos de guerra, e não temos guerra nenhuma. Porque na verdade não havia guerra naquela altura. Só havia infiltrações através da Ribeira do Nura. E só havia Batugadé. Mas não tinha havido confrontos, eles tinham sido expulsos de Batugadé. E então eu disse, eu também, no meu inglês muito mau, macarrónico, que ainda continua a ser hoje, eu disse: sim, nós também viemos cá para filmar a guerra. E não temos guerra ainda. Mas viemos cá para outra coisa. Nós somos a antiga potência colonial. E os espectadores da minha televisão precisam de saber o que é que se passa aqui. Porquê é que há isto? E esse problema não é resolvido com uma reportagem de guerra. É resolvido ouvindo as pessoas, visitando os que estão presos. Estavam presos, havia presos aqui da UDT e da APODET e no museu. Havia presos na diligência em Tibete. Havia presos, dizia-se, num campo de trabalhos em Aileu. Foi o único sítio onde não conseguimos ir, exatamente porque depois, quando voltámos, já não havia condições. Portanto, esta é a reportagem. Então, o que é que eu queria... Eu esqueci-me até de tirar o comando que tenho ali, para começar aqui a mandar... Então, o que é que nós fizemos? Portanto, todo o nosso trabalho ficou fixado nessa ideia de procurar fazer as 2 coisas. Procurar compreender o que é que dividia os timorenses a um ponto de já se ter provavelmente morto uns aos outros à volta de 3.000. E disso a Indonésia não tinha a culpa. Era um problema entre eles, era um problema intra-timorense. O que é que os tinha levado a fazer isso, por um lado, e por outro lado, o que é que estava a passar com esse vizinho poderoso, que ameaçava entrar em Timor com o seu exército, mas ao mesmo tempo que contava
contava com o apoio daqueles que tinham sido derrotados nessa breve, fulminante guerra civil de que tinha saído vencedora a Fretilin. Portanto, era uma tarefa, do ponto de vista jornalístico, muito complexa. Ainda por cima, estou a falar essencialmente para alunos jornalistas de língua portuguesa. Essa tarefa era tanto mais complicada quanto nós, a minha equipa, não sabíamos teto. E, portanto, como é que nós, num país que neste momento está ocupado por um partido, que é a Fretilin, em que as pessoas, portanto, não se sentem à vontade, porque é no meio de uma guerra civil, como é que eu falo com um membro da população? Nós andávamos, não havia aqui empresas a alugar carros, não é? Portanto, todos os carros que havia em Dili estavam ao serviço da Fretilin. Para nós irmos até Balibó, ou para irmos a qualquer outro sítio, íamos num jipe, que era um jipe antigo do exército português, mas que agora estava nas mãos da Fretilin. E quem conduzia era um soldado da Fretilin. E quem ia ao nosso lado era um membro do Comitê Central da Fretilin, Hélio Pina, que depois tinha sido estudante, como a maior parte deles em Portugal, tinha-se formado em agronomia, acho que era engenheiro técnico agrónomo, e como vários estudantes da Casa dos Estudantes do Império, que foi uma casa onde os grandes dirigentes futuros do MPLA, enfim, dos movimentos de libertação, sobretudo angolanos, e daqui também tinham estudado. E então ele era membro do Comitê Central. Bom, como é que eu posso? Onde é que há genuinidade numa entrevista a alguém ao lado do membro do Comitê Central da Fretilin? Portanto, tudo isto é muito delicado. Tudo isto, do ponto de vista jornalístico, tem debilidades. E por isso mesmo eu só gostava de vos contar. É a última história, depois passamos aqui, contar uma história que a mim me deu algum conforto. Entre as obrigações que eu trazia de Lisboa e que eu a mim próprio me tinha imposto, havia uma história que estava mal contada, ou melhor, de que não se sabia de nada. Era a prisão do então comandante da polícia de Dili, Tenente-Coronel Magil Gouveia. Por razões que não vêm ao caso, a família da minha mulher tinha vivido durante alguns anos numa casa que era habitada pela família de Magil Gouveia. E quando a sua mulher soube que eu vinha para Lisboa, porque a RTP disse isso, pediu ao meu sogro para que ele me pedisse para eu saber em Dili, se conseguisse entrar em Dili, o que é que se passava verdadeiramente com o marido. E, portanto, eu trazia também essa incumbência. E quando cheguei aqui a Tabu, e tenho também muito prazer em dizer isso e honra, os oficiais portugueses que trabalhavam com o governador militar, Lemos Pires, pediram também isso. Porque ele tinha sido preso em circunstâncias muito complicadas. Na noite da tentativa de golpe de Estado, ele foi à rádio, fez uma declaração, e essa declaração terminou dizendo: eu, a partir de agora, deixo de ser oficial do Exército Português. E, portanto, havia essas questões. Bom, e, portanto, eu pedi para ir visitar todos os presos. E fui. E estive sozinho, no museu, a falar com todos os dirigentes dos partidos da oposição. Mas depois era mais delicado, vou acabar já, ainda não comecei, mas vou acabar, mas mais delicado era falar com o Magil Gouveia, ir ao sítio de Magil Gouveia. E eu disse ao Hélio Pina: eu quero falar com o Magil Gouveia, e quero falar com as outras pessoas. E para minha surpresa, quando entramos, Hélio Pina ficou à porta. E eu pude falar com o Magil Gouveia. Magil Gouveia é que não quis falar comigo, ou melhor, aceitou falar comigo sem microfone e sem câmera. Portanto, eu fiz as entrevistas que quis. E fiquei tão impressionado que, quando regressei da prisão, perguntei a Hélio Pina, queria saber porque é que ele tinha ficado à porta. E a resposta que ele me deu é uma resposta que me serviu, por um lado, para o admirar, mas, sobretudo, para compreender melhor a tragédia que o povo timor estava a viver. Ele disse: eu tenho lá, não me lembro se foi um tio, o pai. O meu pai está lá preso. E isso, estás a ver, tu estás com um membro do Comitê Central de um partido que domina um país, está em guerra civil. Ele está a acompanhar jornalistas que vão fazer uma reportagem.
E esses jornalistas vão visitar a prisão onde está o pai. E ele fica à porta, exatamente, para não constranger nem o pai, nem os jornalistas. Isto é muito bonito. E isso, para mim, mostrou-me que os timorenses são muito complicados. Os timorenses estão a viver um drama tremendo. Os timorenses estão a viver um drama tremendo que os atinge a todos eles no mais fundo de si mesmo. Um tipo é, ao mesmo tempo, responsável, participante em decisões políticas de um partido que é de fazer a guerra. E sabe que essas decisões podem matar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Não é? E, portanto, a abordagem que nós temos que fazer a isso é sempre a tragédia das guerras civis, mas a abordagem que temos que fazer isso é uma abordagem cheia de sensibilidade e em que todas as dúvidas são permitidas, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de dar voz e procurar criar condições para dar voz nas melhores condições possíveis a todos aqueles que têm alguma coisa a dizer, porque alguma coisa há de sempre vir de qualquer das fontes. Só para terminar, vamos lá ver se isto vai. Só para terminar, agora vou para ali, que é melhor agora falar. E que é o seguinte, eu gostava de vos mostrar, portanto, a equipa é esta, eu tenho estado a falar em mim, mas uma equipa de televisão são 5 pessoas, era naquela altura, que é uma equipa de filme, não é? Portanto, tínhamos o operador de som, aquele Jorge Teófilo, é aquela pessoa que vocês têm visto, que os senhores têm visto em imagens, que é um senhor muito gordo, pesava 120 quilos, coisa errada para vir para as montanhas de Timor. E vão ver depois quando nós fugimos, não é? Um dos cavalos, nós a certa altura alugámos cavalos numa aldeia, e um dos cavalos era só para ele, mas o cavalo não aguentou com ele, com o seu peso. E então ele inventou um sistema que era como se estivesse a surfar à vala elétrica, uma invenção à vala elétrica, estava a fazer esqui aquático, e o cavalo, a gente batia no cavalo, e o cavalo puxava até lá acima. Era o Sr. Jorge Teófilo. A máquina do som tinha ficado no colégio Infante Sagres, e tinha ficado no colégio Infante Sagres, nós não... Uma máquina de som era uma naga, pesava 12 quilos, não podíamos subir para lá, não podíamos andar pelo ramal com uma máquina de 12 quilos, mais lá a reflex que pesava 5 quilos. Esta é a equipa de pessoas, todos eles casados, todos eles com filhos, pessoas já com alguma idade que vieram para aqui e, portanto, sou eu que apareço, eles nunca mais apareceram. Isto deixou, agora fala-se do trauma, do stress pós-traumático. Penso que ficaram todos a mim, deu para ser um pouco maluco, eles deram para ser introspectivos, mas quer dizer, isto pesou muito na nossa vida. Ora bem, e depois, então, nós não fizemos, eu não fiz documentário nenhum, porque quando cheguei a Portugal, e depois isto é outra coisa, fala-se do PREC, os portugueses que estão aqui, PREC, Processo Revolucionário em Curso. 1975 é um momento em que toda a gente se divide também, como se fosse em Timor, não é? E estamos chegamos à beira da Guerra Civil também. Estamos muito à beira da Guerra Civil. Portanto, este é o ambiente em que nós estamos nessa altura. E quando eu cheguei a Portugal, com toda aquela história complicada, são assassinados, executados os 5 jornalistas de Balibó, os 5 de Balibó. Nós não somos executados porque saímos um pouco antes, sem saber que não sabíamos que daí a poucas horas começava a invasão terrestre. E, portanto, quando chegamos a Portugal estava dominado completamente por uma outra coisa, isto não interessava nada. Estava dominado pela perspectiva do dia 11 de novembro de 1975, que é a independência da Angola. E, portanto, quando eu cheguei e vi as pequenas coisas que nós tínhamos mandado, de boleia, etc., as imagens, pensei assim, isto tem que ser um documentário seguido de debate. E convidei o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Major Melo Antunes, mais tarde Coronel, que era uma das figuras centrais do movimento dos capitães, foi o homem que fez o programa, para ir lá, e estariam lá representantes da FRETINI e da ODT, que era quem eu entendia que devia estar ali. O Coronel Melo Antunes não aceitou o convite, até porque no final de setembro, isto foi em 26, quando nós chegámos, eu queria fazer isso, ele ia ter uma cimeira em Roma, o Sr. Embaixador pode ver nos anais
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, havia uma cimeira em Roma absolutamente essencial com Adam Malik, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia. E ele disse que não estava em condições disso, enfim. E depois isso serão outras coisas, depois se o Sr. Embaixador quiser eu posso lhe contar os problemas que isso levantou. Portanto, eu não fiz o documentário. E, entretanto, houve um confronto entre nós, que é o 25 de novembro de 1975. E, portanto, Timor desapareceu. 20 anos depois, um jovem jornalista chamado Paulo Dentinho eu entretanto saí da RTP. E, portanto, fui para outra vida. Regressei à rádio, depois estive nos jornais. Paulo Dentinho, jovem jornalista, decidiu ir à procura de tudo o que houvesse na RTP deste período. E um dia, em 1990 e tal, telefonou-me a dizer assim: olha, eu fiz um documentário que tu não fizeste, que é com as tuas imagens, mas gostava que tu as comentasses. E então, aí daqui a bocado vamos ver um bocadinho, que ele fez aquilo e fez aquilo muito bem. E, portanto, é uma coisa que eu dou seriedade àquilo. Há outras coisas que são feitas descontextualizadas. Ali há imagens que deviam estar antes ou depois, mas de resto é um grande trabalho. Ora bem, o que é que eu gostava agora de vos mostrar? Que é o trabalho filmado. Isto é aquilo que os jornalistas, os candidatos a jornalistas sejam aqui, ou os jornalistas, se trabalharem na televisão, ou se trabalhassem em 1975, era isto que faziam, que era tomar nota das coisas que filmaram, e uma nota o mais rigorosa possível, para que se saiba, quando chegar, vamos lá ver se vai aparecer, eu entretanto vou dizendo, por exemplo, eu mandei uma carta para Lisboa, que quando eu cheguei a Lisboa é que ela chegou, portanto não sabia de nada. Chama-se Trabalho Filmado, que é o que estava, Trabalho Filmado. E começa logo assim: atenção, perdi o controle da numeração das bobinas e magazines. Portanto, estão a ver, é um repórter do terreno que anda com estes papéis todos e que anda à procura de imagens e que vai para Balibó e volta e depois tem que mandar para Lisboa 15 mil quilómetros de distância. As pessoas não sabem o que é isto e eu, a certa altura, perdi o controle. Porque a última coisa que me interessava era as bobinas e interessava-me era encher as bobinas. Assim, em bobinas, temos filmados os seguintes assuntos. Primeira bobina. Bom, então, primeira bobina, 30 metros. Depósitos de combustível. Cá está. Acho que merece uma salva de palmas. Temos é que fazer agora o scroll e agora vai ser mais complicado. Então, na primeira bobina, portanto, isto era o que eu estava a dizer. Perdi o controle da numeração das bobinas e magazines, se calhar nós podemos também fazer aqui assim, não é? Isso assim. Assim, em bobinas temos filmados os seguintes assuntos. Primeira bobina, 30 metros. Depósitos de combustível, isto é em Dili, danificados durante as confrontações em Dili entre o DT e o Fertini. A UDT danificou
executado por um exército que nunca encontrou. E fico impressionado com aquela noite, naquela povoação, chovia naquela altura, aquilo que as pessoas lhes dizem. E ele faz aquilo que é a essência do jornalismo. A essência do jornalismo é dar o microfone. Aqui documenta um dos momentos mais dramáticos do país, o massacre no cemitério de Santa Cruz. As imagens do massacre correram o mundo e mudaram para sempre a história do país. Em 1999, regressa a Timor e é nessa altura que adota o nome de Maxtal por razões de segurança. No ano seguinte, recebe o Royal Peak Award, um prêmio atribuído a operadores de câmara freelancer que colocam a vida em risco em reportagem. Este foi apenas um dos muitos prêmios que lhe foram concedidos devido ao seu trabalho em zonas de conflito como os Balcãs, El Salvador, entre outros. Maxtal criou em Timor o Centro Audiovisual Maxtal em Timor-Leste, ou Camsteli, onde guarda os seus arquivos com as imagens que tem vindo a captar ao longo dos últimos 25 anos. Esse arquivo, num total de 5.000 horas de vídeo, foi considerado pela Unesco como registro da memória do mundo. Este arquivo está agora a ser objeto de um trabalho de preservação e divulgação para fins de ensino e investigação acerca da história de Timor, no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido entre a Universidade de Coimbra, a UNDL e o Camsteli. Vou dar a palavra ao nosso convidado, Sr. Maxtal, para nos falar sobre as suas experiências durante o período da ocupação indonésia. Bom dia. Eu vou falar brevemente, e depois vou mostrar alguns minutos de vídeo para dar a vocês descanso do meu português, a boca é um bocado difícil. Mas as palavras do meu colega Arlindo, o trabalho do jornalista é, primeiro, saber ver, e segundo, saber fazer ver. São duas tarefas que temos aqui em Timor-Leste a alto nível, realmente desafios muito grandes ao longo de muito tempo. Eu quero começar a dizer que, para mim, os que mais me ensinaram nesta tarefa eram os timorenses que eu encontrei. Eu lembro-me durante o tempo da crise de 2006 ou 2008, eu estava a seguir, entre outros, as forças das EBTTL. Eu queria ver como eles iam reagir às provocações contra as familiares deles, por exemplo, quando ficavam lá em Vietnã, sem licença parental. E ao longo de 2 anos, fui lá a filmar, às vezes, o sinal, estava matando rua, estava auxiliando paciência. E depois de 2 anos, os soldados ficavam realmente muito zangados. A situação era difícil. Eu tinha já afirmado a morte de alguns dos familiares deles aqui em Rio. E ela estava, primeiro desconfiavam de mim. Quem é este a afirmar? Primeiro que
atual primeiro-ministro que fizesse: vocês não têm medo da verdade. Se não tem nada para esconder, saem filmar. Vocês dizem que agora não tem mais paciência. Nós ficamos à espera 24 anos para o momento onde temos a oportunidade para conquistar. Vocês ficam aqui à espera nem 24 meses. Quem quer saber quem é o Major Reinaldo, o tempo vai mostrar. São as palavras dele alguns meses antes, no momento quando o Major entrou na casa do presidente e ficou morto aos tempos, depois de tirar os colegas dele, mesmo ao presidente. A capacidade de paciência a servir a realidade, a verdade, para mim, conquistou a independência de Timor-Leste. Agora, vou fazer um desafio breve. Eu cheguei aqui em 99, estamos agora nos 20 anos de 99. Cheguei de Macedônia, onde eu estava a dar um curso como fazer filmes no tempo da guerra. As televisões da Macedônia. Agora, há 110 canais de televisão na Macedônia. A maioria deles uma máquina de VHS e o YouTube. Há pelo menos 4 comunidades importantes, cada um com pontos de vista totalmente opostos. Eu estava a dar um curso durante uma semana a representantes de cada grupo e comecei mostrando filmes de propaganda russo, nazi, inglês. E provavelmente o filme mais horrível que eu tive visto na minha vida, que era Ewige Jude, o judeu eterno, onde os nazis entraram no gueto de Varsóvia, filmaram os que estavam com fome, a ponto de morrer, em uma miséria, para mostrar como os judeus eram sujos. E que os judeus tinham manipular, porque obviamente o final de Alepo não se dava uma boa impressão à Câmara. Quando, no último dia desta conferência que fizemos, os americanos começaram a bombardear a Kosovo ao lado. E cada um foi ao seu lado. Uns ao lado sérvio, outros para o lado albano, outros para o lado macedônio, para a Finlândia. E antes de ir embora, eu dizia, por favor, esta é uma boa oportunidade de fazer um filme. Nós vemos para depois da guerra para ver. E comecei a filmar, eu também, a procura nas fossas comuns, a sepultura da massa, etc. E colaborei com alguns dentro dos campos refugiados, outros fora, para fazer um filme que andava no nome Quando Nós Voltamos.
Mas, no meio deste, me chamaram os colegas para dizer, em Timor vai haver um referendo. Você tem que ir lá para observar. Eu pensei, tá bom. Tem que ir lá. Obviamente, se os indonésios agora dão uma oportunidade para os chineses votar, é porque eles já não querem ficar, porque é só uma resposta possível. Fui com o meu filho para umas férias em Bali. E ele me acompanhou para Timor, a uma larga história, mas quando entramos em seguida, Yugoslávia a filmar as casas a queimar, entrei em Timor a ver as casas a queimar. No mundo inteiro eu estava a ver que as casas estavam a queimar de todos os lados. Agora, comecei com a mesma pergunta. Se eu vou agora entrar a filmar isso, que história eu vou contar? Temos aqui pessoas com poder e sem poder. Temos pessoas a esconder o que eles realmente pensam e os que estão a tentar manipular o imagem que vai sair. Com que meios? Eu tinha só uma pequena câmera, nem tinha pensado em estar aqui para filmar. Mas foi que os outros jornalistas estavam todos a fugir. E por quê? Porque houve um teatro dos indonésios para sembrar o temor e a confusão. Era óbvio que era um teatro. Eu vou mostrar aqui uma pequena coisa onde vocês vão ver. Mas este teatro também estava junto com uma realidade muito incerta. Na minha própria análise, e outros colegas que eu também tenho, os indonésios estavam no voo, mas as forças dos indonésios militares, inteligência, etc., que realmente mandavam na Indonésia, não iam sair de Timor-Leste sem alguma revolução a grande escala. Agora temos outra visão desta realidade, mas deixa-me agora começar a mostrar este pequeno filme só para pôr a vocês dentro da situação como é. They sort of been doing, since it was a Saturday, the military were going in, and this kid was shot. Other people were shot. He managed to get to the clinic. He was shot. Marie Colvin, depois foi morta no filho. Nós estávamos no hotel turismo, ao lado da Cruz Vermelha. Como procurar informação? Queriam levar os refugiados todos para a Indonésia, supostamente voluntariamente.
os velhos souberam, junto com as crianças, e os jovens tentavam fazer o possível para procurar comida, etc. Mas ficávamos todos à espera. A realidade qual era? O que é que vai acontecer? Era obviamente possível, de resolver isso, não podia avançar. Já fizeram uma vez, mataram algumas pessoas. Outra possibilidade, porque eles vão sair. Mas, em consequência, o que é que ia acontecer? Os internacionais prometeram que ficaram, mas fizeram. E não houve uma luta política essencial para a nossa sobrevivência, que estava acontecendo do outro lado. Estava acontecendo na Nova Zelândia, estava acontecendo em Europa, em Portugal. E nós estávamos lá como uma peça deste jogo. Mas a capacidade de ter esta paciência que a história viver, que os senhores mostraram ao longo da luta, no fim dava proteger. Porque os imagens viram esta realidade de que os senhores não fizeram todos para a Indonésia, fez um fato muito difícil para a Indonésia resolver. Obviamente, se os internacionais, as forças não tinham chegado, os indonésios nunca tiveram saído de Timor. Eles vão fazer um grande escândalo, um grande problema para o mundo todo, e depois só vamos ficar, voltar. E isso era mesmo a visão que eu vi de alguns polícias timorenses que usaram lá para cima, que me contou. Eu estava sempre a procurar essa informação. Para mim, aqui em Timor temos muitos dias de independência. Mas falta a dia, que mais para mim é a dia real da independência. Esse dia, o dia 20 de setembro de 99, quando as forças internacionais chegaram aqui, mudavam a mapa desta luta de manipulações. Esta realidade dos jornalistas a tentar procurar informação num caos total era só uma parte de mais outras manipulações. Nós agora no arquivo temos aqui 8.000 e tal ficheiros de vídeo. Entre esses ficheiros temos filmes, por exemplo, Peruânia, Indonésia, Mempetahan, Timor-Timor. A luta da Indonésia para defender o Timor-Leste. São imagens dos turistas a defender o Timor-Leste com paradas heróicas, lutas contra os timoreses que estavam ameaçados. Temos outras versões de filmes feitos por jornalistas que contam uma história heróica dos jornalistas. Mas na realidade, para mim, nossa tarefa aqui está arquivo é a mostrar essa mesma paciência, a procura da verdade que o tal Madame Gore mostrou durante 2 anos lá na crise. Estamos ainda nessa tarefa. Ainda estamos à procura dessa realidade. E uma pergunta que agora falta responder, basicamente não tem muitos interessados a responder. Essa pergunta básica que nos tratou lá em Itália. Se as forças internacionais não vieram, o que é que vai acontecer? Aqui, as Nações Unidas, a seguir os indonésios, a seguir os outros, também tinham os próprios interesses para esconder
esta realidade. Eles não queriam provocar problemas com a Indonésia, mantiveram esta ficção de que éramos milícias, uma luta entre armas a acontecer. O trabalho heróico do meu colega Levino, à procura de dar alguma voz aos que não eram vitoriosos, os que não eram nem força, continua para mim, para nós, jornalistas todos, historiadores todos, a procura de saber o que realmente aconteceu aqui de modo em 99. Ainda, para mim, esta pergunta ainda não está, não tem resposta.